Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo aqui na Remanescente. Neste momento da liturgia nós vamos refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, do verso 20, nós vamos ler alguns versículos. Verso 20. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: chegarão o dia em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui, não vades nem o sigais, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Vamos ao verso 30. Assim será o seu dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló: quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E eles lhe perguntaram, onde, Senhor? E ele respondeu, onde estiver o cadáver, ali ajuntarão também os abutres. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome por esta palavra que nos exorta, meu Deus, a estarmos desprendidos das coisas deste mundo e apegados às verdades do teu reino. Que essa verdade possa estar purificando o nosso ser, purificando o nosso coração, que a cada dia nós estejamos, meu Deus, mais próximos em comunhão com o Teu Espírito, pois os sinais indicam Tua vinda e nós temos que estar preparados, Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, lava o nosso ser, lava a nossa mente, os nossos sentidos com o poder do Teu sangue, pois somente o Teu sangue tem poder para nos purificar de todo o pecado. Com o poder do Teu Espírito nos revigora a cada dia. Ó Santo Espírito, neste momento eu te clamo, afugenta, afasta todo o mal, Pai Santo, deste momento da pregação da verdade. Põe por terra, Pai Santo, toda arma forjada nas trevas, afasta, Pai Santo, todas as intenções dos espíritos das trevas, e que a Tua pregação, a Tua palavra, meu Deus, que é luz, que é verdade e vida, possa entrar nas mentes de todos que nos assistem pela plataforma do YouTube e todos que nos assistem, que estão aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, em nome do Senhor Jesus, que todo mal parte em retirada. Eis-me aqui, ó Santo Espírito, usa a minha vida para pregar a Tua palavra, usa os meus sentidos, eu os coloco à Tua inteira disposição. Glorificado seja neste momento o Deus Altíssimo, glorificado seja o Senhor Jesus, glorificado seja o Santo Espírito. Amém. É complicado o negócio da inveja, né? A inveja é algo terrível, principalmente quando alguém esteve numa posição e de repente perde aquela posição. Quão terrível é para pessoas que tiveram uma certa posição social, atingiram um alto patamar, de repente serem destituídos por desqualificação, incompetência, falha de gestão, perdem a posição e depois ficam atirando pedra naquele que assumiu o lugar e está fazendo uma boa gestão, ou está realizando uma boa liderança.
atraindo as multidões para si, os novos governantes ou os novos líderes numa empresa, ou às vezes até dentro da igreja, as pessoas querem ficar perto daquele que está com a brasa fervendo, para ficarem ali, receberem também da unção, né? Do conhecimento, receberem das experiências que aquele líder ou aquela pessoa tem, querem aprender, querem aparecer na foto junto com aquele que está na liderança. Imaginem o Filho de Deus vindo para o seu povo. O maior de todos esteve entre nós. O maior de todos se identificou com os pecados do seu povo, primeiramente, Israel, em Jerusalém, mais especificamente ali na Judéia. Deus primeiramente se preocupou e veio ali estabelecer o cumprimento das profecias para salvar o povo judeu. Mas vemos que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Em especial, destaque para os fariseus, que eram os mestres da época, e toda a casta religiosa, política, que ali dominava em Jerusalém. A inveja era algo terrível. O evangelista João, um dos discípulos mais íntimos, faz questão de destacar essa questão da inveja. E algo que causava muita inveja e ódio nos fariseus é essa destituição de posição. Pois as massas de pessoas com problemas, com dificuldades, chamavam Jesus, que veio da Galileia, de mestre, Rabone. Eles já não ouviam mais os seus nomes, os fariseus não ouviam mais as pessoas chamando eles de mestres, de grandes líderes, estavam sendo desprezados, e isso surtia muita inveja. João, como eu disse, destacou essa inveja dos fariseus, e a conspiração estava sendo tramada por aqueles homens nas trevas, pois eram filhos da serpente, agentes do diabo, que conspiravam contra o Senhor Jesus Cristo. O próprio Mestre os chamou de filhos do diabo, invejosos, caluniadores, difamadores, resistentes à obra do Espírito Santo. O povo já estava chamando o Senhor Jesus Cristo de Rei. Estavam aclamando Ele Rei. É bem certo uma coisa, que o reino de Deus, Ele veio para aqueles pequeninos que verdadeiramente aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus já foi estabelecido aqui para nós, na pós-modernidade, na remanescente cristã Filadélfia. Ele foi estabelecido em nossas vidas no dia em que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e nós já estamos vivendo esse reino. As lutas, as dificuldades, a doença, a morte são apenas detalhes, obstáculos, pois o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele já prometeu isso para cada um de nós. Nós também ressuscitaremos dentre os mortos. Mas naquela época lá era algo difícil de ser compreendido. Uma coisa bem certa: por inveja os fariseus estavam movidos, porque viam aquela massa, a multidão de judeus ali seguindo Jesus e chamando Ele de Rei. O meu Rei, meu Senhor, Filho de Davi. Crendo na promessa do pacto davídico, muitos levantavam-se dizendo: Ele é o Filho de Davi. O cego reconheceu. O cego de Jericó reconheceu que Jesus era o Filho de Davi. Ele era o prometido. Louvado seja. Veja como começa o capítulo 17, verso 20 em diante. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria. Quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Note que Jesus já começa a desmontar a perspectiva de reino que eles tinham, visto que eles não faziam parte do reino de Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz no verso 22, pois o reino de Deus está entre vós. Como que diz, o rei está aqui diante de você, mas não está dentro de vocês. Para alguns, o reino de Deus está dentro, em nossas consciências, já trabalhou o nosso interior, nós já temos Jesus como Rei, obedecemos a Ele como nosso Senhor e nos consideramos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas os fariseus resistiam ao reino. Os fariseus estavam resistentes à voz
do Espírito Santo. Os sinais que o Senhor Jesus Cristo, como Rei, estava cumprindo, curando leprosos, ressuscitando mortos, dando visão aos cegos, expulsando demônios, exercendo autoridade, purificou o templo. Isso eram sinais que constatavam a profecia de Isaías 61, dando liberdade aos cativos, mas eles permaneciam presos. Eles ali tentaram encontrar uma falha, e na mente deles a falha era que o Senhor Jesus não veio como um guerreiro, como Davi, montado em um cavalo branco, conduzindo as tropas celestiais de anjos para colocar a Judéia, para colocar Jerusalém como capital do mundo contra toda a dominação romana e dos impérios pagãos, colocá-los em ascensão como reino. Então eles tentaram provocar. Aqui a gente sente um tom de provocação na pergunta dos fariseus ao Senhor Jesus Cristo: quando virá o reino? Qual é a aparência do reino? Olhando para você, Jesus, com roupas tão simples, não parece ser um rei. Você é rei mesmo, né? A forma como eles falam dá-se a entender esse desprezo, esse desdém com o qual eles tratavam ao Senhor Jesus Cristo. Veja no verso 22, então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. A oportunidade muitas vezes é concedida a muitas pessoas, mas às vezes as pessoas, na luta por manterem-se em suas posições, como os fariseus faziam, a luta para se manter num cargo dentro de uma empresa, a luta pelas vicissitudes da vida, a luta pela sobrevivência, faz a pessoa não se aperceber das oportunidades que estão sendo concedidas. Uma manhã linda como essa, 25 de julho de 2021, uma bela manhã de sol. O sol está radiante nas árvores aqui, que estão nas margens do córrego dos Machados. O ar está puro, gostoso, uma manhã lindíssima, e muitos perdem a oportunidade de, numa manhã como essa, irem à casa do Senhor, louvar ao Senhor. Imaginem o privilégio que aqueles daquela geração aos quais Jesus falava tiveram ali o contato de ver um leproso sendo curado. Tiveram o privilégio de ver mortos sendo ressuscitados, cegos poderem enxergar, mudos e surdos podendo ouvir e falar. Tiveram dias maravilhosos que a medicina até os dias de hoje, nem pelo transhumanismo ainda conseguiu a cura para muitas doenças. Até o transhumanismo está sendo usado. Tecnologias são introduzidas dentro dos corpos humanos para tentar sanar algumas doenças, e até a busca pelo elixir da longa vida prometido por algumas religiões estão sendo buscados. Eles tiveram o privilégio de estar com aquele que fez a ferida e a ligará, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que veio estender a mão, como eu disse, do céu. O Senhor Jesus veio resgatá-la. Ele se aproximou, se identificou com o seu povo, cumpriu as profecias porque Ele é Deus. É o mesmo que entregou a profecia e é o mesmo que tem poder para cumpri-la. Ele tem todo o poder. Veja que o Senhor Jesus Cristo profetizou: vocês vão desejar dias como esse. Note que Ele está dirigindo esse aos fariseus. Coisa terrível, porque o destino dos fariseus, daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, contra aqueles que resistem à obra do Espírito Santo, já está selada. Eu sei que aquele criminoso arrependido já está lá no paraíso, o Senhor Jesus Cristo disse isso. Mas para os fariseus eu já tenho certeza e convicção que eles já estão nos quintos dos infernos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Ou seja, eles já estão condenados. Vocês receberão condenação maior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, porque conhecem a lei, estão diante do autor da lei, mas resistem à obra do Espírito Santo. E para o lugar onde vocês vão, esses blasfemadores que resistem à obra do Espírito Santo, é um local de remorso eterno, onde as lembranças e as oportunidades perdidas vão incomodá-lo por toda a eternidade.
Quão terrível é essa situação, vocês vão desejar. Veja no verso 23, e vos dirão, está ali ou está aqui, não vades nem os sigais. Note que o reino de Deus traz algumas características importantes. Como eu disse, Jesus é o mais invejado das nações. Olhe para todos os ditadores que estão sobre a face da terra. Tem um tal lá no Oriente, não posso nem falar o nome do país, que é a maior ditadura do mundo, com mais de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. Ele faz questão de ter controle sobre a igreja, e ele põe a imagem dele dentro do templo, para que ele, associado a Jesus Cristo, também seja adorado. Eles têm até nos táxis lá na cidade, cânticos de adoração ao xixipique. Olha só que coisa interessante, né? Então, o alvo dos ditadores é ser adorado, ele é invejado. E olhe no processo histórico, ao longo da história, quantos se parecem com Jesus Cristo. Veja no entretenimento, muitos dos personagens em quadrinhos, dos heróis que as crianças ficam pedindo, mamãe, compra o bonequinho, compra a camiseta do personagem, compra. Quantos não querem se vestir igual ao herói, personagem? Eles querem se parecer com Jesus Cristo. Assim como Lúcifer foi destituído da sua posição, pois queria a adoração que é devida ao Filho de Deus, único que deve ser adorado. Como assim está explícito lá no capítulo 1 do texto de Hebreus lá? A ele adorem, o Filho de Deus deve ser adorado. Veja, e vos dirão, está ali ou está aqui, está cheio de Messias bombando aí, pipocando em todos os lugares, tentando passar por imagem de Jesus, mas não são Jesus. Não são Jesus, não são os Messias. Quão terrível é, líderes de igreja não são Messias. Apesar de todas as religiões estarem esperando o seu Messias, todos eles são falsos. Este verdadeiro reino, este verdadeiro Messias está dentro de nós, ele já foi imposto aqui na terra. O diabo já usou o exército, o diabo já usou os impostores, os plágios, já usou tanta cópia, tanto agente. O reino de Deus não pode ser destituído, porque ele está no coração daquele que derrama sangue, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, até no último instante de vida. Até no último instante de vida, como aqueles cristãos que foram mortos naquele campo de futebol, lá em Guiné-Bissau. Eles morreram ali, tiveram suas cabeças decepadas, mas glorificaram a Jesus Cristo como Senhor e Rei. Louvado seja. Não sigais esses falsos Jesus, esses falsos Messias, esses falsos Cristos. São todos movidos pelo espírito do anticristo. Veja no verso 24. Pois como relâmpago que brilha em uma extremidade no céu e ilumina até outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Veja a ilustração que o Senhor Jesus Cristo, a metáfora, para que eles pudessem compreender, em especial os fariseus que estavam resistindo à pregação da palavra, para que eles pudessem compreender como é verdadeiramente, como será a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Em especial falando da segunda vinda, visto que primeiro o Senhor Jesus Cristo tem que cumprir o que está no versículo 25. Mas a segunda vinda para a imposição efetiva do reino de justiça, pois o Senhor virá com justiça para julgar, exterminar os maus, e somente os bons poderem fazer parte deste reino eterno. Então ele usa a ilustração de um relâmpago. Eu me lembro uma vez que eu estava na janela da minha casa, ainda não era casado na época, e era quase meia-noite, eu tinha chegado da faculdade. Aí, quando eu cheguei, ufa, glória a Deus, cheguei em casa, escapei da chuva e choveu muito forte. Aí eu abri a parte de alumínio da janela e olhei, né, o céu estava coberto de nuvens, mas veio um relâmpago muito forte, e aquele relâmpago forte trouxe iluminação ao céu, ultrapassando as nuvens, iluminando o horizonte com o clarinho, com o esplendor daquele brilho daquele trovão. E é algo rápido, questão de milésimos de segundos. Aquele trovão desce
e depois, posteriormente, ocorre o ruído de que ele já aconteceu. O trovão desce com seu esplendor e brilho e depois ocorre o barulho. As pessoas se assustam com o barulho e clamam a Deus: Senhor! Quando ocorre o barulho e a pessoa diz: Senhor, já é tarde demais, o relâmpago já desceu. Bem assim, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, Ele virá e cumprirá algumas das promessas feitas aos cristãos. Mas também, quando houver o barulho, o ruído, já é o juízo sendo efetuado sobre essa terra. O caos e a catástrofe. Eu não vou entrar em todas as profecias do Apocalipse. Mas quando os ruídos e os gemidos e os urubus estiverem assim revoando cidades, é sinal de que o juízo foi consumado, pois os cadáveres atrairão os urubus, as aves de rapina que consomem resto de cadáver. Veja algo interessante para entendermos a missão do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse a princípio, Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas de certa forma Ele veio e na sua obra grandiosa na cruz do Calvário, Ele cumpre todas as profecias, em especial do Antigo Testamento, em especial a primeira promessa que Ele fez a Eva: alguém da tua semente, mulher, lá na frente, pois a tua semente disputará com a semente dos agentes da serpente, mas ele pisará a cabeça da serpente. Ou seja, alguém nascido de mulher, em especial o Senhor Jesus, assim, pelo poder do Espírito Santo, gera no ventre de uma mulher um homem da descendência de Davi, visto que essa mulher pertencia à linhagem de Judá. E assim, aquele homem, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, ofereceria na primeira etapa da sua vinda a essa terra um sacrifício perfeito. Veja no verso 25: mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Note que os acontecimentos da vinda do Senhor Jesus Cristo, causando inveja, causando milagres, curas, sinais que comprovam que Ele é o Filho de Deus, mas em especial a conspiração que o levou até a morte de cruz, cumpre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele está predizendo a sua morte. O Deus encarnado causaria inveja entre o seu povo, entre os daquela geração, aos maiorais daquela geração, e haveria de sofrer a traição, a dor. E na cruz do Calvário ali, toda essa dor, todas as calúnias, as doenças, as enfermidades, todas as agruras e sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo passou nesta primeira vinda a essa terra, cumpriria a profecia de Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O seu castigo nos trouxe a paz. Então o Senhor Jesus Cristo aqui relata que primeiro o Filho do Homem, o Filho de Deus, haveria de sofrer. Depois do verso 26 em diante, ele já fala acerca da segunda vinda dele aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo veio a primeira vez e gerou inveja. E falsos cristos vêm surgindo e levado muitos à condenação e ao engodo. O espírito do anticristo, como disse João, já atua nessa terra de diversas formas, com diversas formas de idolatria. O espírito do engodo está atuante nesta terra. Nós temos que estar atento ao que o Senhor Jesus Cristo fala, principalmente quando vemos o crescimento da apostasia e do engodo, do engano que Satanás está proporcionando, ao ponto das pessoas zelarem de sua própria integridade, zelarem dos seus corpos, se entregarem aos vícios, se entregarem às atrocidades, às imoralidades. Isso, quando cresce em excesso, são sinais indicadores da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o relativismo moral que está sendo, de certa forma, tramado e legalizado já em grandes pautas por leis constituídas, nós vemos que é um forte sinal indicador da vinda do Senhor Jesus Cristo, pois o mal já não é mais considerado mal. Criminosos de alta periculosidade, terroristas, genocidas, são soltos e passam impunes por cortes de instância máxima,
Quando se chega a esse patamar, são indicadores de que o relativismo moral, o mal já não é mais considerado mal. O bem começa a ser considerado mal. O que é justo começa a ser considerado injusto. Veja as leis e toda a tramitação que às vezes correm nas assembleias legislativas. Alguns partidos criam projetos de lei para destruir a família, fechar a porta das igrejas com o intuito de impedir a pregação do evangelho. Tudo isso faz parte da apostasia, tudo isso faz parte, entre forma da rebelião que está atingindo o seu ápice, que são fortes indicadores da vinda do Senhor Jesus. Veja os exemplos que ele vai citar. E em todos esses exemplos, o nosso Deus assim desferiu juízo, como na época de Noé. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Um grande sinal indicador da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é um período semelhante ao período de Noé. O Senhor Deus desferiu um terrível juízo de águas sobre a humanidade, um dilúvio universal, e somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e esposas, 8 pessoas, puderam se salvar. Algo de maravilhoso comprovando a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo está em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, 10, 11. Foi essa salvação que os profetas examinaram, e dela procuraram saber, com cuidado profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que viriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Pedro está afirmando que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que estava ali com o Senhor Jesus Cristo, estava lá no período daqueles que precediam o dilúvio, ou seja, o Espírito do Senhor Jesus, o Santo Consolador, o Espírito do Altíssimo estava sobre a vida de Noé, e Noé pregou aos espíritos em prisão, aos pecadores, aos abomináveis que precediam o grande e terrível dia do dilúvio, visto que Noé pregou talvez 120 anos, construindo uma embarcação em terra seca, e construindo a embarcação pregava a palavra de Deus de um juízo vindouro das águas. Veja 1 Pedro capítulo 3, ainda em 1 Pedro capítulo 3, verso 19. Verso 19. No qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperavam, quanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que prefigurando o batismo agora também vos salva, o qual não é a remoção e impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Veja a semelhança que Pedro disse aqui, que o Espírito do Senhor Jesus Cristo estava sobre Noé, confirmando o que eu acabei de dizer, pregando o evangelho de salvação àqueles que estavam mortos espiritualmente. O que é uma pessoa morta espiritualmente? É uma pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo. Paulo lá em Romanos fala que o Espírito de Deus testifica no espírito do homem que somos filhos de Deus. Quando o homem não tem comunhão com Deus, ele está morto espiritualmente. O seu espírito humano está clamando para ter comunhão com o Espírito Santo, mas ele resiste como aqueles fariseus resistiam. Como toda a humanidade naquela época resistia à pregação de Noé. Nos dias de hoje nós estamos vendo isso de forma elevada. As pessoas zombam da palavra de Deus, escarnecem da palavra de Deus, fazem toda sorte de blasfêmia, de injúria contra o Senhor Jesus Cristo, até mesmo em passarelas de samba.
É algo terrível a forma como estão se tratando o Senhor Jesus Cristo e a pregação da sua palavra. Novas formas ideológicas terríveis, esquerdistas, fazem releituras da palavra de Deus e transformam Jesus Cristo até num sodomita. É tudo isso hoje que nós podemos ver nos dias de hoje. É semelhante àquela época, uma disfunção sexual. As pessoas praticavam toda sorte de licenciosidade, tanto com pessoas do mesmo sexo, como até animais. Era algo abominável diante de Deus. Por isso que o Senhor desferiu, naquela geração, na época de Noé, o terrível juízo das águas. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, nos diz que a próxima vinda, o próximo juízo do nosso Deus para com a humanidade, será um juízo terrível de fogo, e os elementos ardendo se fundirão. Esta terra está reservada para destruição com fogo. As coisas malditas se destroem com fogo. Quando Adão pecou, Deus disse: maldita será a terra por tua causa. Na lei de Deus, as coisas malditas se destroem por fogo. Deus enviará o juízo de fogo sobre essa terra. Mas nós, como disse o apóstolo Pedro, aguardamos novos céus e nova terra. Noé é um exemplo, a época de Noé é um exemplo de época que retrata a vinda do Senhor Jesus Cristo, apresenta as características. Vejam o que ele fala no verso 27. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Note que às vezes algumas pessoas olham para esse texto e falam: mas isso é comum? Deus deu a ordem de se casar, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Deus deu ordem de se casar, mas será que deu ordem de relacionar-se com pessoas que praticam abominação? A palavra de Deus nos diz: busquei vaso em santificação, né? Você casa com qualquer um, né? Então, casavam-se, davam-se em casamento. As pessoas colocam prioridades de casar, não importa com quem seja, muitas vezes, e depois vem os problemas, depois vem os infortúnios, as implicações de escolhas erradas, sem contar nas abominações de casamentos, poliamor, e de casamentos com pessoas do mesmo sexo. São coisas abomináveis diante de Deus. Aí ele fala assim: até o dia em que a família, o protótipo, a matriz daquilo que Deus estabelece sobre a terra, a família de Noé entrou na arca. Tanto Noé como a arca são tipos do Senhor Jesus Cristo. Noé, como um pregoeiro da justiça, munido do Espírito Santo, é um tipo humano do Senhor Jesus. Vemos que a arca também é um objeto que representa um tipo não humano do Senhor Jesus Cristo. Tipos são pessoas, objetos e cerimônias que representam e antecedem adventos futuros. A arca, quem entrou na arca